Oi, vou começar agora o novo tutorial explicando como tirar onda com seu chefe usando After Effects. Então, para começar, para iniciar o After Effects e resetar as preferências dele, se der algum problema, se der algum pau, alguma coisa assim desse tipo, ou tiver uma configuração estranha e você não souber resolver, antes de tentar reinstalar ou fazer uma modificação direto no programa, você pode tentar resetar as preferências dele. Então, no Mac é Command Option Shift, no PC vai ser Ctrl Alt Shift. Então, quando eu clico no After Effects, fico segurando, ele vai perguntar se eu desejo cancelar, deletar as preferências ou não. Depois que você escolher isso, se você quer ou não, ele vai abrir normalmente. Então vamos agora para as configurações, né, para os macetinhos dentro do programa. Então, como eu falei já, é uma série mais solta. Não vou mostrar nada demais, nenhum recurso absurdo. São só coisas um pouco mais escondidas e que acho que a maioria dos usuários, muitos deles até avançados, não devem saber que algumas funções existem. Simplesmente porque ficam esquecidas. Então, para começar, vou mostrar uma função totalmente inútil. Então, para mostrar ela, eu preciso criar uma composição. Então, aqui eu estou com uma composição e vou aplicar um efeito qualquer nela. Vou pegar uma sombra aqui dentro, jogar dentro de um sólido, só para ter alguma coisa na composição, porque eu preciso jogar alguma coisa aqui dentro. Então vou jogar um efeito qualquer, ele apareceu aqui. Então quando eu clico Shift e clico aqui em cima, ouviu esse barulho ridículo que ele faz? Pois é, não sei porque tem isso, é palhaçada de programador, a galera põe para poder brincar entre eles lá, para poder ter esse tipo de coisinha escondida no programa, e não serve de nada para quem está usando o After Effects. Então, se por acaso você tentou instalar o After Effects e por causa de coisa de 100k não coube, provavelmente é por causa dessa musiquinha, desse arquivo de áudio que está escondido aí dentro. Então, continuando aqui, já que eu estou com esse sólido, eu vou criar uma máscara aqui dentro. E repara que a máscara ela tem essas opções, né? Isso provavelmente já deve saber. Então aqui eu vou focar nessa opção chamada expansão de máscara. E vou fazer o seguinte, eu vou clicar nela usando Command Option Shift. No PC, Ctrl Alt Shift. Repara que quando eu clicar nela, ela some, certo? Isso é normal, tá? Isso qualquer camada, qualquer opção aqui dessa que eu clicar com esses três botões, ele vai esconder. Mas olha o que acontece quando eu clicar aqui e fazer ele aparecer de novo. Ele mudou o nome. Isso também é outra brincadeirinha que eles fizeram, né, o pessoal da programação, que foi uma menção, né, uma homenagem que eles fizeram à série Os Simpsons. Então a série Simpsons tem alguns neologismos, então eles trocaram a opção de expansão para esse embiggen, né, que seria algo tipo esconder, uma coisa assim. Então nada mais é também o tipo, acho que a tradução melhor seria minimizar. Então também é só mais uma brincadeirinha da galera da programação lá da Adobe. Então, voltando aqui para uma coisa um pouco mais séria, então aqui a gente tem aqui a navegação de tempo, e é normal, se eu clicar aqui dentro, né, eu posso digitar o tempo que eu quero. Então eu posso botar aqui, por exemplo, 1:30, ele vai para 1:30. Se eu botar aqui 2:34, ele vai para 2:34, então ele vai fazendo as conversões aqui ao mesmo tempo também. Se eu clicar aqui segurando
o Ctrl no Mac, no PC, ou o Command no Mac, ele altera entre tempo, né, timecode e frames. Então aqui também eu posso digitar também os frames, se eu botar os frames, ele vai alterar automaticamente, que vai fazer ele navegar aqui. Seria a mesma coisa que fazer por aqui, só que clicando ele dentro. Eu posso botar o número que eu preciso. Outra coisa que eu posso fazer também, por exemplo, se eu estivesse animando aqui essa opacidade da máscara, eu posso ver os keyframes com essa forma de diamante, que ele chama de ícone, ou clicando aqui nesse menuzinho escondidinho, eu posso ver aqui como índice. Então eu consigo ver o keyframe. Isso também é interessante, porque se por algum motivo eu mover, né, o projeto aqui, né, mover o objeto no tempo, fora da timeline, eu vou saber que esse aqui não é o primeiro keyframe que foi criado dentro dele. E a partir do momento que eu criar novos keyframes, ele vai continuar renomeando, não importa a posição que eu criar ele. Também sempre dá uma olhada, já que eu estou falando disso também, né, sempre dá uma olhada nesse menu aqui, que sempre tem umas coisas escondidas, né, que muita gente deixa passar. E isso pode ser também bem útil em várias situações. Falando aqui também dos keyframes, repara o seguinte, que quando eu entro no modo de gráfico, muita gente também acaba que não usa esse tipo de função. Quando eu clico na camada aqui, né, da animação, no objeto da animação, ele me mostra aqui um gráfico com os keyframes. Então o legal aqui é que eu posso manipular os keyframes. Na forma de gráfico. Se eu tiver aqui, por exemplo, na minha máscara, a posição. Então eu entrei aqui na posição. Digamos que eu faço uma animação qualquer aqui com ele. Então está aqui a minha animação criada. Posso movimentar os keyframes. Mas repara o seguinte, vou dar um zoom aqui maior e vou botar eles aqui bem próximos, só para poder mostrar uma outra coisinha. Faço aqui. Vou botar mais perto ainda. Eu quero ir mais perto. Então tá aqui. Então estão os dois keyframes aqui, um perto do outro. E repara o seguinte, ó, se eu tentar arrastar aqui agora, ele só arrasta de frame em frame, concorda? Então está mostrando aqui em cima pelo tempo, você vê que ele está arrastando de frame em frame. Mas por aqui, eu posso ver as funções. Eu também tenho a opção também de habilitar keyframes entre frames. Então eu posso pegar aqui um keyframe desse e mover entre os dois frames. Então, dependendo do tipo de modificação que eu quiser fazer aqui, eu vou ganhar mais precisão, né, na minha animação. Por outro lado, eu também posso fazer de forma rápida. Por exemplo, se eu selecionar dois keyframes ao mesmo tempo, repare que eu desabilitei aquela função. Então se eu pegar aqui esse keyframe agora e puxar, ele automaticamente vai continuar grudando, né, nos frames anteriores e no posterior também. Mas se eu pegar os dois keyframes ao mesmo tempo, ele me dá uma opção parecida com aquela opção de transform do Photoshop. Então quando eu tiver com a setinha nessa posição aqui, que está mostrando um para cada lado, eu posso então agora puxar de novo. Então fica mais rápido na hora de puxar e também dá a opção de botar, então de novo, entre frames, mesmo sem estar com aquela opção aqui habilitada. Também dá para olhar também esse tipo de trabalho aqui no modo que ele chama, vou voltar por aqui, na opção que chama de flowchart, né? Então, assim, alguns programas de composição você já pode editar por aqui, outros, no caso do After, não dá para fazer muita coisa por aqui, a não ser você basicamente organizar a sua composição. Então isso aqui já dá uma agilizada no processo também. Se você tiver muito efeito, muito
muita coisa na composição, milhões de camadas pré-compostas e por aí vai, com efeitos e muitas camadas, você pode visualizar por aqui. E aqui em cima você tem as opções de organizar ele. Então, um básico seria o cleanup, né? Ou seja, reorganizar. Então ele consegue reorganizar aqui dentro. E a gente tem as opções aqui de baixo também, para você poder configurar e poder visualizar da forma que você achar melhor o flowchart. Ele abre aqui em cima também como outra janela. É uma forma simples de visualizar. Uma opção curiosa e também fica muito esquecida até de quem conhece são os scripts. Então o After Effects ele tem muita opção de script, você pode importar script novo, você pode escrever seu próprio script no Script Editor, se você souber alguma coisa de programação. Mas o legal dele aqui, que eu queria mostrar, é esse Demo Palette. Então o Demo Palette não é nada de demonstração, mas é uma paleta que ele vem com scripts prontos. Então o que ele está dizendo aqui, quando eu clico nele lá, é que eu preciso habilitar a opção de leitura na rede. Então primeiro eu tenho que vir aqui na opção de preferências e dentro de geral eu consigo visualizar aqui a opção de habilitar scripts para escrever na rede. Então dei OK, agora sim eu vou lá no arquivo script e abro o Demo Palette. Quando abrir o Demo Palette ele mostra opções prontas aqui. Então também não vou entrar em cada uma delas, elas são fáceis de ser testadas, o nome também já diz muita coisa. Então aqui uma opção básica, quem usa o 3D Max conhece muito bem essa opção, que é a opção de renderar e mandar um e-mail. Então se você está trabalhando com um projeto muito grande e vai demorar horas para fazer o render, você pode deixar um render e ir embora, ou deixar um render e ir para o cinema, fazer o que você quiser, e quando estiver pronto o arquivo, ele vai te mandar um e-mail avisando que o arquivo está pronto. Eu tenho a opção também aqui de procurar, que nem faz no Word, né, ou qualquer programa de texto basicamente faz isso, que é procurar e trocar o texto. Então se eu tiver um arquivo com uma composição com vários textos repetidos, ou várias composições com vários textos, e são repetidos, eu preciso trocar todos eles, eu posso vir aqui dentro e trocar o texto todo. E por aí vai, então tem várias opções aqui dentro. Se você depois, com o tempo, pode pesquisar aqui e ver basicamente o que cada um desses efeitos fazem. Aqui tem outros efeitos, outros scripts, né, sem ser os que já vêm prontos no Demo Palette. Como eu mostrei aqui essa opção das preferências, repara que isso aqui são as preferências que vêm por padrão no After. Então essas aqui são as preferências padrões, ou as referências padrão, como você achar melhor. Repara que eu tenho todos esses itens aqui dentro. Eu já entrei em algum detalhe em algum deles, em aula, para quem tem aula, e o pessoal de treinamento sempre mostra as funções, e basicamente é isso aqui. Então, se você é um usuário iniciante, pode parar de ver por aqui. Se você é um usuário bem mais avançado, então eu recomendo que você dê uma olhadinha nessa próxima função, que é uma função escondida que vem no After Effects. E essa não é de piadinha, que nem a ovelha dos efeitos. Então, o que eu vou fazer agora é, na hora de abrir as preferências, eu vou segurar Shift e vou nas preferências e vou mandar abrir qualquer uma delas. Quando eu abro agora qualquer uma delas, repara que aparece esse menu novo aqui dentro, ó. Chama secreto, então é o menu secreto do After. E aqui dentro tem a opção de desabilitar o cache de layer. Eu posso então desabilitar, ele pode simplesmente ir eliminando, né, esse cache a cada X frames, quando você manda a opção de Make Move. E também pode ignorar os erros, né, quando der o render na sequência. Então esse tipo de menu aqui também não é recomendado se mexer, você pode fazer uma cagada grande se você for um usuário mais inicial, mas se você for um usuário mais avançado ou tiver pouca memória no seu computador, isso pode ser uma opção interessante. Então, de After é isso. Espero que você tenha achado interessante. Pode dar uma olhada em todos os outros vídeos que tem, não só nessa série como explicando as funções básicas, principalmente as novas. E mais uma vez, obrigado por assistir. Até a próxima.